Graças a Deus. Meus irmãos, quero vos saudar a todos com a paz de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, e que esta paz permaneça em nossos corações para sempre. Estamos felizes em poder estar aqui nessa oportunidade para contribuir com os irmãos nesse sexto dia de festa e neste encerramento da festividade desta igreja, pelos 80 anos da existência da mesma. A Deus nós dedicamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Quero agradecer ao pastor Nonato Santos, a sua família, a igreja aqui sobre os seus cuidados, pelo tão honroso convite que foi feito a mim nesta segunda-feira. Que o Deus dos céus seja glorificado. Meus irmãos, quem trouxe Bíblia, abra a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo de número 10, e nós vamos ler o versículo de número 47. Marcos capítulo 10 e versículo de número 47. Eu estendo aqui os meus agradecimentos ao pastor e também ao pastor Lloyd, amigo aí das antigas, né? Pastor Lloyd já está pensando aí em jubilar. Graças a Deus que pegamos esse tempo ainda aí, né? Que os outros agora o negócio está sério. É bênção de Deus. Meus irmãos, Jesus é bom. Jesus é bom. Deus abençoe a igreja de uma maneira muito maravilhosa, ao cuidado do nosso pastor. Eu estou aqui debaixo também da bênção do nosso pastor presidente, pastor Eliazar, homem de Deus, com a visão extraordinária do reino que Deus tem dado a ele. Agora a igreja em Barreirinha, no próximo ano, vai ter uma escola que era sonho, está se tornando realidade, e enquanto Jesus não voltar é assim, tá? É desse jeito. Tem dia que a gente diz assim, rapaz, não está cansado não? Eu digo, estou não, descansar é só no céu. Mas irmãos, vamos trabalhar enquanto é dia. Quem encontrou o versículo, diga amém. Marcos 10, 47, está escrito assim: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Amém. Quando o pastor nos ligou, mandando áudio e nos convidando para a festividade, e eu aceitei, logo de imediato veio uma mensagem em minha mente, segundo as Crônicas capítulo 20, estudei, lutei, mas o negócio não dava assim meio certo não. Aí eu digo, meu Jesus, e agora? Aí eu fui estudando e cheguei aqui, e aqui o negócio clareou mais. Eu digo, é aqui que eu vou pregar. Mas eu confesso aos irmãos que quando eu vi o cartaz, missionária Daniele, eu digo, meu Jesus do céu, que coisa. Nós sabemos que nós não estamos em disputas, que Deus nos guarde disso, mas pesa uma grande responsabilidade sobre nós para trazer a palavra de Deus. São 80 anos de lutas, mas também são 80 anos de vitória, de bênção, de crescimento da igreja do Senhor Jesus. Eu sei que os irmãos parecem assim meio cansados, porque são 6 dias, e a gente cansa mesmo, todo dia, e tem dia que é de manhã e de noite, não é? O negócio pega, o pastor que está botando mesmo é para fazer o negócio acontecer, Miqueias, mas é assim que crente tem que ser. Pode parar não, irmãos, nós temos que continuar trabalhando. Pastor, o senhor vai pregar aí o cego de Jericó? Essa simples mensagem, vou ser rápido e objetivo naquilo que Deus tem para nós aqui esta noite. Olha, um homem chamado Rui Barbosa escreveu uma frase que se tornou célebre. Sabe o que ele disse? Ele disse que a Bíblia é como grandes oceanos, que as baleias se perdem dentro dela. Tu lê isso aqui hoje, tu vai aprender uma coisa, tu lê amanhã, o texto já tem coisa nova para ti, de sorte que a Bíblia diz que a palavra de Deus se renova dia após dia.
Rui Barbosa estava no seu escritório e um jovem foi visitá-lo. Ele, quando chegou lá, ele viu a Bíblia e perguntou: o que é esse negócio aqui da capa preta? E Rui Barbosa disse: depende. Depende de quê? Se tu tiver com fome, ela é pão. Se tu estiver na escuridão, ela é luz. Se tu estiver com sede, ela é água. Se tu estiver perdido, ela é o caminho. Do jeito que tu tiver, a palavra de Deus é tudo para você. Depende da tua situação. A palavra de Deus, ela resolve todas as coisas. Glória a Deus. Quem está entendendo? Queridos, diante do versículo lido que eu vos trago esta noite, da palavra do Senhor Jesus, como eu já falei, eu vou ser rápido e objetivo naquilo que Deus tem para nós nesse texto. A Bíblia vai dizer para nós que quando Jesus, ele entra em Jericó, e não demora muito, logo ele sai de Jericó. Jesus entra em Jericó e logo Jesus sai de Jericó. Quando Jesus sai de Jericó, a Bíblia vai dizer para nós que uma numerosa multidão o acompanhava. Uma numerosa multidão acompanhava Jesus. Marcos, ele escreve para nós, cujo nome Marcos também significa guerreiro, orador. Guerreiro e orador. Quando Marcos escreve esse texto sagrado, porque ele pesquisou, a Bíblia também informa para nós que Marcos, ele trabalhou com dois homens que foi muito influente no cristianismo naquela época. Um se chamava Pedro, que nós conhecemos, e o outro era o apóstolo São Paulo, o apóstolo Paulo. Em uma das viagens missionárias de Paulo, se assim fosse na primeira viagem de Paulo, a Bíblia diz que Marcos, também é conhecido como João Marcos, abandona no meio da viagem e volta. Quem ampara Marcos é Barnabé, primo dele, que ampara ele e cuida dele. Mais tarde surge a segunda viagem missionária e Barnabé quer levar Marcos. Aí Paulo disse: não serve, nos deixou sozinho, esqueceu a gente, abandonou a gente, então a gente não pode estar com Marcos porque ele não serve para o trabalho. Mais tarde, diz a Bíblia Sagrada, sabe o que Paulo disse? Olha, traga Marcos para mim, porque é muito útil para o ministério. Queridos, haja vista de que no princípio ele não queria, agora ele manda trazer para perto dele. Esse mesmo Marcos que uma vez foi abandonado por Paulo, porque ele abandonou no meio da primeira viagem missionária, agora Paulo manda trazer Marcos para perto dele. Marcos aprendeu com Barnabé, Marcos aprendeu com Pedro, Marcos aprendeu a palavra e agora Marcos está escrevendo o evangelho cujo tem o seu próprio nome. Glória a Deus. Esse Marcos que eu vos trago esta noite, nesse texto tão glorioso, a palavra de Deus, ele diz para nós: Jesus entra em Jericó e Jesus sai de Jericó. Quando Jesus sai de Jericó, uma numerosa multidão. A Bíblia diz que saindo de Jericó, a Bíblia diz que no meio do caminho, à beira do caminho, tinha um homem chamado Bartimeu. Bartimeu estava à beira do caminho e a Bíblia diz que ele era cego. E a Bíblia diz que ele era filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu, estava à beira do caminho. A Bíblia não diz para nós que esse homem nasceu cego, mas esse homem agora estava cego. Flávio Josefo escreve e diz que Timeu, ele era general e trabalhava na base, na unidade militar em Betel. Já avançado em idade, ele se aposenta, coloca um comércio e o historiador conta e diz que ele se torna um homem bem sucedido na área comercial, mas chega aos romanos, toma tudo que ele tem, leva toda a sua riqueza, todos os seus bens. Aí a história vai dizer que esse moço general, por nome de Timeu, organiza um grupo de soldados e começa a lutar, a fazer uma organização contra Roma, para pegar de volta aquilo que lhe pertencia. Roma então se levanta
pega Timeu, crucifica ele, mata ele. A única coisa que resta é um filho chamado Bartimeu. Aí a história vai dizer, escrita por Flávio Josefo, que então, para deixar para toda a sociedade ver, fura os seus 2 olhos, dizendo para a sociedade: quem se levantar contra Roma, é assim que a gente faz. Quem vir contra Roma, é desse jeito que vai acontecer. O historiador diz porque Roma era muito organizado. O que eles fazem? Eles pegam Bartimeu, furam os seus olhos, para não matar, dá para ele uma capa que lhe dá direito de pedir esmola nos caminhos, nas esquinas, e aonde ele quisesse ir, menos entrar no templo, porque não podia, porque era deficiente. Agora ele está à beira do caminho, e ele está lá, cego, miserável cego. A capa lhe dava direito para isso, humilhado, esquecido de todos. A Bíblia não diz se tinha mais algum parente, não mostra isso, mas o que lhe resta é a cegueira. Os bens materiais acabaram, foram levados tudo. Os seus pais haviam sido mortos. O que lhe restava agora era pedir. Na beira do caminho pedindo: dá-me uma esmola, por favor. Ajuda o pobre cego, por favor. Socorre-me, por favor. Talvez hoje não tomei um café, não almocei, dá-me uma moeda para comprar alguma coisa. Estava lá, mendigando, à beira do caminho. O historiador chama ele de mendigeiro, sofredor. Estava na luta, mas Jesus não vai a lugar nenhum sem propósito. Jesus não vai a lugar nenhum sem propósito. Todo lugar que Jesus vai tem um propósito. Ele não vai à toa, ele não vai por ir, não foi assim Paulino Neves. Não é à toa que a igreja hoje completa 80 anos, não, há 80 anos atrás ele mandou alguém aqui, pregou o evangelho, Jesus começou a salvar, e a igreja hoje completa 80 anos debaixo da graça e da glória de Deus, e continua marchando e avançando, direção ao céu de glória. Bartimeu está lá, à beira do caminho, jogado, desprezado, sofrendo, sozinho. A capa lhe dava direito de pedir esmola, era tudo que ele tinha, e mais nada. Mas Jesus vai passando lá. Jesus passa no caminho aonde Bartimeu estava, como hoje ele está aqui. E a Bíblia diz, o versículo que nós lemos, que Bartimeu, ele ouve as pisadas da multidão. Ele ouve as pisadas da multidão. E como ele ouve as pisadas da multidão, a Bíblia diz que ele começou a clamar, que ele começou a gritar. É aqui agora que eu entro num texto e trago uma simples temática: o clamor da igreja. O clamor da igreja. O clamor da igreja. Se não for pedir muito, toca no teu irmão, não sou de fazer isso, mas toca no teu irmão e diz assim: vamos clamar a Deus. O clamor da igreja. O clamor da igreja. Olha só que Bartimeu diz, versículo nós lemos: e ouvindo que era Jesus, não vendo, ouvindo, mas se ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Em outras palavras, Bartimeu estava dizendo: Jesus, socorre-me. Jesus, me ajuda. E Jesus, eu já não aguento mais. Jesus, me tira daqui. Jesus, me tira deste lugar. Eu não quero mais saber desta vida. Ajuda-me. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
A Bíblia diz no livro de Salmo de número 50 e verso número 15: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Irmãos, a igreja de Deus, ela nunca parou de clamar ao Senhor Jesus. Aleluia! A igreja de Deus nunca parou de clamar ao Senhor Jesus. O Salmo de número 34, verso de número 6, a Bíblia diz: clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Aleluia! Clamou este pobre e o Senhor ouviu. Ei, quando tu clama na igreja, o Eterno te ouve. Quando tu clama em casa, o Eterno te ouve. Pastor, mas tem dia que eu nem clamo porque não tem palavra para falar, é só lágrima, mas as tuas lágrimas estão clamando, e o teu Deus é especialista em transformar tuas lágrimas e sabe qual é o significado do teu clamor. Quem vai clamar hoje comigo? Quem vai clamar pelo Brasil pecador? Quem vai clamar pelo Brasil? Quem vai clamar por Israel que está vivendo momentos difíceis? Quem vai? A igreja precisa clamar, a igreja precisa gritar pelo nome do eterno Deus. Ei, meus irmãos, as autoridades e muitas pessoas, e principalmente Satanás, sempre quiseram clamar ou parar o clamor da igreja, mas a igreja nunca se calou, a igreja continua clamando. A igreja continua clamando, a igreja continua clamando, glória a Deus. A igreja continua clamando pela pessoa bendita de Jesus, o amado da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. O clamor da igreja, o clamor da igreja. Em Gênesis capítulo 21, verso 17, 18, 19, verso 20, a Bíblia diz que Ismael e Agar foram mandados embora por Abraão. Chegaram no deserto, acabou a água, não tem mais nada, e a Bíblia diz que ele começa a chorar, e o seu choro dizia: mamãe, eu quero água, eu estou com sede, eu já não aguento mais, já não suporto mais deserto, sem água. Mas a Bíblia diz que a Agar deixou o menino, como diz a tradução bíblica, deixou o menino e afastou-se ao tiro de arco, bem distante para não ver morrer. Mas a Bíblia diz que dos céus Deus ouviu o clamor do menino, Deus ouviu o choro do menino. Olhe para cá, porque eu vou aplicar a palavra na tua vida agora. Tu pensa que Deus não está te ouvindo, não é? Tu pensa só porque está com um ano de oração e até agora não chegou a resposta, Deus esqueceu de ti. Acalma o teu coração, aquieta a tua alma. O Eterno te ouviu desde o primeiro dia. Permaneça no teu lugar, a hora vai chegar, Ele vai entrar em providência e a vitória é tua, em nome de Jesus. Quem pega esta palavra, oh glória, levanta, Agar, dá água para o menino. Agar se levanta, vê um poço de água, bebe e dá beber para a criança. Em meio ao deserto, em meio à provação, Deus ouve o grito da igreja, e Deus é quem sustenta a igreja, e Deus é quem abençoa a igreja, e Deus é quem cuida da igreja, o clamor da igreja. Eu não posso parar de clamar, eu não posso parar de pedir a Deus, eu não posso parar de gritar pelo nome dEle. Olha só o que diz a Bíblia em Atos capítulo de número 12, verso de número 7 até o verso de número 12, e mais alguns versículos a mais. A Bíblia diz que prenderam Pedro. Pedro está lá na prisão. Herodes já havia mandado matar Tiago. Pedro já estava só no ponto para morrer. Meu Deus do céu, estava marcado a hora. Mas a igreja que estava na casa da irmã Maria, glória,
Deus, a mãe de João Marcos, a igreja estava orando, a igreja estava clamando, e a oração e o clamor era este: Deus, guarda o teu filho, não deixe Herodes matar. A oração, o clamor da igreja subiu. Deus mandou um anjo, tocou em Pedro, as algemas caíram. Levanta, rapaz, calça as tuas sandálias. Pedro calçou. Pega a tua capa, joga sobre ti e segue-me. Primeiro portão, segundo portão, terceiro portão, o portão abre automaticamente, e Pedro atrás do anjo entra em uma rua, e a Bíblia diz que logo o anjo se aparta de Pedro, e Pedro diz: eu pensei que eu estava tendo era uma visão, mas o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todo o povo judeu que preparava o mal para mim. Ele cai em si, sabe para onde ele vai? Lá para a casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. E quando chega lá, a igreja está fazendo clamor pela vida dele. Oh, meu Deus do céu, quem é que vai clamar aqui? Pastor, meu marido não é crente. Clama por ele, porque Jesus vai salvar. O meu filho se afastou, clame a Deus por ele, porque Jesus vai trazer de volta. Por quê? Porque Deus ouve o clamor da igreja. 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 Quer mais um texto? Olha só que diz Atos capítulo 16. Pegaram Paulo e Silas, deram uma lapada nele, uma surra, que as costas saía sangue. Os vergões ficaram em suas costas dos açoites que ele levaram, e prenderam ele para o julgamento e levaram à morte. Mas eles chegaram na prisão e começaram a clamar: Deus, nós estamos aqui, não é porque nós matamos alguém, não é porque nós enganamos alguém, não é porque nós furtamos, não, nós estamos aqui, é pela tua causa, é por causa do Senhor, da tua palavra. Nos trouxeram para este lugar por causa de ti. Aí eles oraram, clamaram e começaram a cantar hino de gratidão, de louvores ao nosso Deus. Meus irmãos, o clamor deles subiu e saiu da lei da gravidade e passou pela lua, pelas estrelas, pelo sol, e passou por todas as galáxias e chegou ao trono da graça de Deus. E o que Deus fez? Simplesmente um terremotozinho, sacudiu tudo, as prisões se abriram e os homens de Deus foram libertos. Ei, se tu clamar esta noite, escuta o que eu vou te dizer. Se tu resolver clamar a Deus esta noite, Deus vai sacudir tudo. Correntes serão quebradas, portões diabólicos serão estourados. Jesus salvará e vai operar milagres. Porque quando a igreja resolve clamar, o Eterno se levanta do trono para receber a tua adoração e começa a operar em nossas vidas. Quem está entendendo e pode dar glória a Deus? Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. 80 anos clamando a Deus e a gente não parou. 80 anos de evangelismo, de obras, fazendo a vontade do Eterno Pai, e a igreja ainda não parou. A igreja continua avançando, e o nome do Eterno Pai sendo glorificado. Por quê? Porque a igreja continua clamando. A igreja continua clamando. A igreja continua clamando. Olhe para cá, verso de número 48, a Bíblia diz que muito repreendiam para que eles se calassem. É isso que eles querem fazer com a igreja, oprimir a igreja.
colocar uma mordácia na igreja, para a igreja se calar. Não, meus irmãos, eu ainda sou do tempo do grito, glória a Deus, porque hoje o negócio ficou tão moderno, que alguns crentes aqui em Paulino Neves não tem não, tem dos Estados Unidos com uma banda, não é? Que até para dar glória a Deus, a gente mudou, glória a Deus. É com calma. Não, eu ainda sou daquele tempo antigo. Hoje eu estou mais quietinho um pouquinho, que naquele tempo eu corri. Hoje eu ainda fico quieto por aqui, mas tem hora que a vontade dá é de correr mesmo. Por quê? Porque eu nasci no fogo, fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, e Jesus arrebatar a igreja cheia do fogo do Espírito Santo de Deus. Cala, cego, ele não vai te atender não. Aquieta-te aí, acalma, ele não tem tempo para ti, ele não vai resolver a tua causa. Fica sozinho aí, que já era, a tua vida é essa aí mesmo, sofrimento. Se tiver alguém nesta noite na igreja que ainda não aceitou a Jesus, não é isso aí que Deus quer para ti não. Deus quer para ti o melhor. Deus quer para ti o melhor. Deus quer te colocar em lugares altos. Deus quer escrever o teu nome no livro da vida. Era isso que queriam fazer com Bartimeu, e hoje querem fazer com a igreja. E muito repreendiam para que ele se calasse, mas a Bíblia diz mais, cada vez mais ele gritava mais alto, mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quanto mais repreendiam, mais ele gritava mais alto. Quanto mais tentam calar a igreja, mais a igreja clama. O Coliseu de Roma não calou a igreja. Os leões não calaram a igreja. Teudas não calou a igreja. O prefeito antigamente de Barreiras, que tocou fogo no banco da igreja, não parou a igreja. A igreja hoje lá são 24 áreas, vamos para 25 e continua crescendo. Em Paulino Neves já chegamos a 80 anos e a obra de Deus está crescendo. Ninguém consegue calar a igreja. Um minuto de adoração, quem quiser e pode. Um minuto de adoração, só quem quiser glorificar a Deus. Pastor, eu estou com vontade de ficar em pé, fique, adore. Eu estou com vontade de bater uma palma, bate, adore. Eu estou com vontade de correr, corra e adore. Tudo na direção do Espiaramanagacepias. Oramanagatoqueromanagaceberamanagai. Ninguém consegue calar a igreja de Deus. Ninguém. Oh meu Deus, eu estou sentindo a glória dele aqui. Ninguém consegue calar. A igreja só cresce, missionário Francisco. Meu pastor Nonato, a igreja só cresce. E nós somos prova disto. A igreja só cresce. A igreja só cresce. Aleluia. Glória a Deus. Repreendia para que ele se calasse, mas cada vez ele gritava mais: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Versículo de número 49. Jesus parou. Olhe para mim agora por um minuto, por favor. Jesus parou. Vocês sabiam que só tem um grito na terra que para Jesus? Olha para esse crente que está perto de ti. É o teu. O único grito que para Jesus, Ibama, é o teu. É o grito da igreja. Quando a igreja resolve gritar, Cristo para resolver a causa. Está entendendo? O único grito que para Jesus é o teu grito. Você é igreja. A Bíblia diz que Jesus parou. Glória a Deus. E disse: chamai. E alguém foi lá e chamou ele, e disse assim para ele: ei, ele te chama.
Ele te chama. Em outras palavras, Ele vai te atender agora. Ele vai te socorrer nesse mesmo instante. Olha o versículo de número 50, e eu passo para a conclusão. Versículo 50, glória a Deus. Lançando de si a capa, meu Deus do céu, a capa dada pelos romanos, lançando de si a capa de um salto foi ter com Jesus. Aleluia. Fique em pé comigo por um minuto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele ouve o chamado de Jesus, após Jesus parar porque ouviu o seu grito, e eu já disse nesta noite que o único grito que para Cristo é o grito da igreja, e eu tenho uma boa notícia para ti esta noite. E qual é, pastor Nato? É que ele já ouviu o teu grito. Ele parou sobre a cidade de Paulino Neves. Para quê? Só para te atender. Aleluia. Bartimeu jogado no chão, a capa sobre si. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, a capa sobre si. Quando ele ouve o chamado de Jesus, que alguém leva a mensagem para ele, a primeira coisa que ele faz é pegar a capa e jogar fora. Ele estava dizendo: adeus capa, capa da humilhação, capa ver a mendigueira, capa de pedir esmola, capa da vergonha, capa que tem acabado comigo. Nunca mais, nunca mais. Ele ouve o chamado de Jesus, joga a capa fora, de um salto põe em pé e corre ao encontro de Jesus. Ele chega diante de Jesus, e Jesus pergunta assim para ele. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Sem turturbiar, sem demorar, sem delonga, sem custar muito, Bartimeu respondeu o cego e disse: mestre, que eu torne a ver. Eu quero ver. Então ele não nasceu cego. Alguém o cegou, acabando em seus sonhos, sua vida e destruindo a sua família. Mas agora ele estava diante de alguém que tem todo o poder de resolver toda a sua situação. Prepara o hino aí, missionária Gigi, de resolver toda a sua situação. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele respondeu imediatamente: mestre, que eu torne a ver. Dar-me a minha visão. Dar-me a minha visão, amigo que me ouve esta noite. O diabo quer te escravizar neste mundo. Esta capa velha de humilhação que ele te deu, é hora de jogar fora, é hora de deixar para lá. Jesus te chama esta noite, Ele quer te salvar, escreveu o teu nome no livro da vida. Faça como Bartimeu, atenta para ouvir a voz de Deus, vem logo atender o chamado, joga a capa fora. Por quê? Porque Deus vai abrir os teus olhos hoje. Deus vai abrir os teus olhos hoje, olhos espirituais, para que você possa ver o que o inimigo fez contigo e que o eterno Deus vai fazer na tua vida. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Sabe o que Jesus disse para ele? Então Jesus lhe disse: vai. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Bartimeu abre os olhos. Oh glória!
Bartimeu, abre os olhos, olha para Jesus. Estou vendo. Observe o texto, que ele não liga mais para a capa. Não, senhora, não, senhor. Só tem uma coisa que ele liga agora. O que é, pastor? É para Jesus. Jesus na frente e ele atrás. Aonde Jesus vai, Bartimeu vai. Aonde Jesus está, Bartimeu está. Diz o texto que ele seguiu a Jesus a estrada fora. Se tiver no ponto, pode cantar. E quem quiser clamar, chegou a hora. Oramanagase, peramanagai. Oxeramanagase. Aleluia. Oh, glória a Deus.